Preciso raspar toda a área doadora, tá? Essa é questão sine qua non. A área receptora a gente precisa raspar dependendo de caso a caso. Olá, Bruno. A gente usa os dois, tá? Implanters e fórceps, dependendo da técnica, dependendo da unidade. Eu sempre acredito que o cirurgião capilar bom tem que oferecer todas as técnicas disponíveis para o melhor resultado possível. O uso de hormônio não atrapalha em nada o transplante, porque as raízes utilizadas não têm a genética da calvície. Mas o hormônio pode acelerar a calvície nas raízes originais de fábrica, que já estavam lá antes do transplante. Pacientes com cabelo cacheado podem fazer FUE com excelente resultado. O que eu contraindico são os pacientes que têm o cabelo muito crespo, tipo cabelo afro, que eu acho que tem muita perda e pode comprometer o resultado. Não é pior para tratar, mas a coroa tem algumas peculiaridades. O resultado do transplante capilar na coroa, ele demora mais para atingir o resultado final. Pela questão do redemoinho, a gente tem que implantar seguindo a direção de cada fio, então são muitas direções diferentes, então é uma cirurgia relativamente mais complexa, uma cirurgia para níveis mais avançados, e também pela questão do redemoinho não tem a sobreposição de todos os cabelos, eles não crescem todos na mesma direção, isso faz com que a necessidade de unidades foliculares seja maior. Mas em compensação, a coroa é o lugar da cabeça que melhor responde ao tratamento clínico. Tá? Então, se a calvície for inicial na coroa, o prognóstico com tratamento clínico é excelente, e quando ainda tem cabelos ali miniaturizados ainda, quando eles não desapareceram totalmente, o potencial de somar o tratamento clínico com o cirurgião. Perguntando sobre preço de transplante, o Conselho Federal de Medicina não permite essa divulgação por nenhuma mídia, veículo de comunicação em massa, além de variar de paciente para paciente. Então liga para o telefone que está na bio que a secretária vai orientar vocês. Sim, é possível, eu chamo isso de técnica combinada, FUT mais FUE. Alguns pacientes selecionados têm muito benefício da associação delas duas. Paulo, faltam uns 2 ou 3 dias para a gente fechar o mês de março do ano que vem. A gente já vai começar a marcar as cirurgias para abril ainda essa semana. Sim, presencialmente a gente atende só no Rio de Janeiro, mas por telemedicina a gente atende no mundo inteiro. E as pessoas vêm aqui para fazer a cirurgia já com tudo planejado à distância. Então, os cabelos que vão junto com as unidades foliculares transplantadas, eles podem cair até 100% com 4 semanas de pós-operatório e depois eles voltam a crescer definitivamente com 3 a 4 meses de pós-operatório. A técnica DHT é usada em casos bem selecionados. O cabelo do corpo não tem uma densidade suficiente para suprir uma calvície inteira, sem contar que as características dos pelos normalmente é bem diferente do pelo da cabeça. Então, quando essa técnica é usada, a intenção é somente aumentar a densidade mais para a parte posterior da cabeça, tá? E mesmo assim, em casos bem selecionados, de acordo com o tipo de cabelo de cada paciente. O Conselho Federal de Medicina proíbe a divulgação de fotos de pré e pós-operatório através do Código de Ética Médica. Quem divulga está indo contra esse código. Eu não concordo com essa regra, mas eu sou obrigado a seguir. A minha clínica fica aqui no Rio de Janeiro, capital. Se você for lá na bio, lá no meu perfil, você encontra os nossos contatos. A minha clínica fica aqui no Rio de Janeiro, capital. Se você for lá na bio, lá no meu perfil, você encontra os nossos contatos. Sim, cada caso é avaliado individualmente, a melhor técnica, o melhor planejamento, enfim, não existe uma receita de bolo que serve para todos os pacientes, tá bom? Não atrapalha em nada, eu até peço para usar o boné na fase inicial para proteger o couro cabeludo das crostas, mas é claro, se houver exagero e ficar o dia inteiro com o boné na cabeça pode causar abafamento e aumentar o risco de problemas cutâneos como a dermatite seborreica. Não, de forma alguma, eu sempre incentivo os pacientes a fazerem um tratamento clínico em paralelo ao transplante, com a intenção de postergar a calvície e preservar os cabelos que já estavam lá antes do transplante. Eu libero para usar química, tintura, cerca de 30 dias depois da cirurgia. Depende da natureza dessas falhas, tá? Se forem por uma cicatriz traumática, por exemplo, cortes, a gente pode sim utilizar, tomando cuidado para não desnudar demais aquela região e essas cicatrizes não ficarem muito evidentes. Agora, se essas falhas forem por outros motivos, por exemplo, que a gente chama de alopecia areata,
tá? Que é um tipo de perda de cabelo por uma questão autoimune, não, a gente não pode usar essa região. Enfim, existem N motivos de causa de falhas no cabelo, que tem que ser avaliado caso a caso para saber o diagnóstico e saber se pode ou não atrapalhar o transplante e se pode ou não atrapalhar a área doadora. Então não existe esse número pronto, isso varia demais de pessoa para pessoa, varia com o tipo de cabelo, varia com o diâmetro dessa calvície, varia com a densidade das regiões vizinhas onde vai ser transplantado, então são N variáveis. Será um prazer receber você aqui. Se você for lá na bio, você encontra nossos contatos. Um abraço e até breve. Não só é permitido, mas eu peço para usar o boné no pós-operatório imediato, enquanto tem as crostas para proteger da luz do dia. Se a tua calvície está em fase inicial e se para você continuar do jeito que você está, sem piorar, satisfaz você, então é tratamento clínico. Se você já quiser reverter a calvície que você já tem, é transplante. Mas no caso de transplante, eu sempre incentivo que você continue com o tratamento clínico em paralelo para impedir o avanço da tua calvície, preservar o que você ainda tem. Não, de forma alguma. Eu tenho N pacientes que não usam finasterida. Tá? O transplante ele não depende da finasterida para dar certo. A finasterida tem a intenção de preservar os cabelos que estavam antes do transplante. Tem vários motivos para os pacientes não usarem finasterida. Tem alguns que já estão no grau máximo de calvície, que a calvície já está estabilizada, e aí não tem sentido mais a finasterida, já que a calvície não vai avançar mais. Tem outros que não tomam simplesmente porque não tem a disciplina para tomar o remédio do dia e sempre esquecem, e nesses casos é melhor não tomar, e aí ficam sem. E tem também aqueles que têm um medo exagerado dos efeitos colaterais e não querem arriscar, tá? Mas para esses pacientes que não têm disciplina e têm medo exagerado, eles têm que estar cientes de que a calvície pode continuar evoluindo de acordo com a genética. Bom, eu não sei o que você quis dizer com micro. Se for micropigmentação, eu sugiro que você faça somente depois de 1 ano de transplante, que é quando você vai ter seu resultado final. Agora, se o teu micro for microinfusão capilar, que é um tipo de tratamento que a gente tem aqui na clínica, eu indico para os pacientes fazerem com 1 mês de pós-operatório. Sim, a gente percebe que na coroa, os cabelos transplantados eles demoram mais para crescer e atingir o resultado final. Mas depois que é atingido esse resultado, os cabelos seguem crescendo com a fisiologia normal. Sim, esse é um aspecto muito importante. Não basta ter mais cabelo, tem que ser 100% natural. Ninguém pode perceber que você fez transplante capilar. Você tem que passar na rua totalmente despercebido. Sim, logo após a recuperação do pós-operatório, sua vida fica 100% normal. Tá? Você pode fazer todas as atividades que você fazia antes e usar as químicas também que você costumava usar.